8. E nós não terminamos o livro de Juízes ainda, mas hoje eu vou dar uma pausa, voltarei semana que vem no estudo de Juízes. Hoje eu quero compartilhar sobre o batismo. O batismo, um sinal visível da nova vida em Cristo. Batismo, um sinal visível da sua nova vida em Cristo. Talvez você pense, pastor, mas eu já sou batizado. Hoje você vai renovar o seu desejo de levar outras pessoas a serem batizadas. Vocês que vão se batizar hoje, vocês vão entender o porquê que vocês estão fazendo, estão se batizando hoje, sendo batizados. E você que está aqui, que ainda não se batizou, hoje eu tenho certeza que Deus vai colocar esse desejo no seu coração. Então o tema da minha mensagem, hoje eu vou pregar uma mensagem temática, é o batismo, um sinal visível da sua nova vida em Cristo. Glória a Deus! Mateus 28, versículo 18. Nós vamos ler dois capítulos, vamos ler Mateus 28, depois vamos ler Romanos 6, e aí eu quero orar com você. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dado autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre convosco. Ou seja, vão e façam discípulos de todas as nações, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vai lá para Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vou ler de novo para você. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, ministra sobre nós. Senhor, sabe, não há nenhuma capacidade natural que possa revelar, entender, compreender a Tua palavra. Somente por meio do Teu Espírito é que nós somos mudados, renovados e transformados. Senhor, que nesse momento, enquanto nós ouvimos a Tua palavra, o Senhor opere em nosso coração e o Senhor fale conosco para a Tua glória. Se você crê, diga amém. Irmãos, então hoje é um dia muito importante para nós. Hoje é o dia de batismo. É o dia que nós vamos declarar publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. É o dia que nós vamos declarar diante de outras pessoas que Cristo é o nosso Senhor. Mas por que o batismo é importante? O que é batismo? Por que eu devo ser batizado? Não basta eu crer em Cristo? O batismo é o ensino básico e necessário da fé cristã. Porém, assim como outros ensinos da fé cristã, ele tem sido muito distorcidos. Muitos têm participado do batismo simplesmente como algo supersticioso. Ele acredita que depois que ele descer as águas, aí tudo muda. Outros participam do batismo, vão se batizar no Rio Jordão, porque acreditam que naquele rio tem algo diferente, algo especial. Outros participam do batismo sem nenhum compromisso público como cristão ou com a igreja. Outros professam Cristo, dizem assim: não, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu até sou simpatizante da igreja, mas esse negócio de batismo não é para mim. Você vai ouvir uma frase: eu não estou preparado, eu não estou pronto, depois eu desço as águas do batismo.
Sabe, irmãos, mas nessa noite nós vamos nos debruçar sobre o que é batismo, sobre o porquê se batizar, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará ao seu coração. Primeira coisa, o que é batismo? O que é batismo? O que é ser batizado? O que significa o batismo? Imagina que nós estamos numa comunhão, numa piscina, nesse calor, e aí eu chego e pego você de surpresa e empurro você dentro da piscina. Jogo você na água lá de surpresa. E depois que você levanta com raiva de mim, apesar de ser crente, querendo me afundar na piscina de novo, você fala assim: pastor, por que você fez isso comigo? Por que você me afundou na piscina? Eu falo: é que eu acabei de batizar você. Ainda que você não entenda muito, não é o seu caso, mas ainda se a pessoa não entender muito sobre a Bíblia, ela vai dizer: pastor, você está louco. E por que você vai dizer isso, irmãos? Porque o batismo, você já sabe, é algo que você se submete, é algo que você deseja, é algo que você quer descer as águas do batismo. Portanto, o batismo é um ato voluntário, é um ato que você decidiu, convencido pelo Espírito Santo, de que aquele era um novo tempo na sua vida. Portanto, o batismo não é um ato que eu possa fazer por você. Batismo não é um ato que o pai possa fazer pelo filho. Batismo é um ato que nós, quando cremos em Jesus, quando nós temos revelação da sua palavra, o Espírito Santo muda o nosso coração, aí nós entendemos: eu preciso ser batizado. Primeira coisa, o batismo é um ato realizado pela igreja. Lá em Mateus 28, o Senhor vai dizer: olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os, ou seja, a igreja é responsável e quem tem autoridade para fazer o batismo. Mesmo Felipe, quando estava no caminho, ali ele batizou o eunuco, ele representava a igreja. Veja bem, hoje tem muitos influencers conhecidos, e esses dias eu vi que um influencer, irmãos, que ele não tem vínculo com igreja nenhuma. Ele é um coach famoso, um coach importante. Então uma outra famosa falou assim: eu quero me batizar. E ele foi lá e batizou a pessoa. Mas veja bem, ele não está vinculado a lugar nenhum, não está vinculado a uma comunidade de fé, a pessoa que foi batizada também não está vinculada. Qual a única credencial dele? Ele é alguém famoso. Outros já foram batizados, mas eles falam: eu quero ir para Israel para ser batizado lá no Rio Jordão. Veja bem, Cristo deu à igreja, e ainda que se eu já batizei pessoa sozinho. Tinha uma senhora que ela estava acamada, então eu chamei o Fernando foi lá comigo, e nós batizamos ela, mas nós estávamos representando a igreja de Jesus. Presta atenção, Jesus deu autoridade, e disse para a igreja: eu recebi autoridade, eu dou autoridade para vocês, vão, façam discípulos, e os batize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos chamados como igreja, para ensinar o Evangelho, e para levar outras pessoas a serem batizados. Glória a Deus! Segunda coisa sobre o que é batismo: o batismo é um símbolo visível da nossa união com Cristo. Então lá em Romanos 6, esse versículo que eu li com você, versículo 3 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, quantos aqui foram batizados? Levanta a mão. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então entenda o que é o batismo. O batismo é uma união, é o símbolo externo, é o símbolo visível da minha união, da minha aliança com Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando você mergulha naquela água, e por isso que nós realizamos batismo por imersão, e por isso somos batistas, daí vem o nome batistas, porque nós cremos no batismo por imersão. Quando nós imergimos a pessoa naquela água, nós estamos dizendo para todo mundo: olha, essa pessoa agora, ela morreu juntamente com Cristo. Ela morreu para este mundo, ela morreu para as coisas deste mundo. Mas quando essa pessoa sai da água, nós estamos dizendo visivelmente: essa pessoa ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Portanto, quando
quando o cristão desce as águas, ele se identifica com a morte de Cristo. Ele está dizendo, eu morri com Cristo. Mas quando ele sai da água, ele se identifica com a sua ressurreição. Deixa eu te contar uma coisa. O batismo em si não salva. O batismo é um sinal de algo que já aconteceu dentro de você. Vou te dar um exemplo. A certidão de nascimento do bebê é o que traz o bebê à existência? Não. É loucura isso, né? O bebê já existe, sim ou não? Mas o que a certidão de nascimento diz visivelmente? Que aquela pessoa existe. O batismo é o seguinte: um dia você já creu em Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você já nasceu de novo, mas o batismo é a certidão de que você agora pertence a Cristo Jesus. O batismo é uma certificação, o batismo é um ato externo daquilo que aconteceu internamente com você. O batismo, então, também é um compromisso público do cristão com Cristo. No batismo, nós estamos dizendo, eu me comprometo publicamente com Jesus. Eu me comprometo publicamente de que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Interessante, irmãos, que muitas seitas e muitas sociedades secretas, elas não querem que os seus membros digam de que sociedade você é. Ela é exclusivista. O cristianismo não é assim. No cristianismo não existe agente secreto. No cristianismo, nós precisamos, o primeiro passo é declarar publicamente de que nós temos um compromisso com Cristo. No batismo, comprometemos publicamente, declaramos que pertencemos a Cristo. Eu vou seguir a Ele por toda a minha vida. Eu vou me unir ao seu povo. Aleluia! Veja bem, você pode namorar com alguém a vida toda. Você pode namorar, você pode estar noivo. Mas, se a pessoa pergunta, você me ama? Aí você diz, te amo. Você fala, casa comigo. A pessoa, você fala, amorzinho, eu sei que eu te amo. E quem está enrolando aqui a outra pessoa, me desculpa colocar você nessa encrenca agora. Mas eu preciso usar esse exemplo. Ah, amorzinho, casa comigo então. Você fala assim, mas eu não gosto muito da sua mãe. Não gosto muito da sua família. Claro que você não fala, que você não é doido. Você sabe como que é, eu te amo, mas sua família é meio complicada, tem uns defeitos. Então você vai enrolando, eu não tenho recursos. Mas é esquisito, alguém que ama não ter uma aliança. Mas o dia que você diz, eu sei que sua mãe é complicada, eu sei que sua família tem problema, eu sei que lá as coisas são meio difíceis, mas eu digo algo para você, eu me comprometo a fazer uma aliança com você, dizendo sim com você, você diz publicamente sim. Assim é o batismo. O batismo, eu não duvido que você ame a Jesus. Eu acredito que você ame a Jesus. Eu acredito que você é um cristão. Eu acredito que você deseja Jesus. Mas talvez você olha, eu não quero me batizar, a igreja é complicada, tem uns irmãos difíceis, você sabe como que é. Mas Jesus fala, essa é minha família. Essa é minha noiva. Ah não, mas você sabe, é problemático viver no meio de gente, viver em comunidade, todo domingo, ter um compromisso. Jesus fala, você me ama? Essa é minha casa. Você me ama? Esse é o meu povo. Aí você fala, Senhor, o Senhor sabe, deixa para amanhã. O Senhor fala nessa noite, você me ama? Independente de quanto a minha família seja complicada, você precisa ter uma aliança comigo. E o batismo é uma declaração pública de que você resolveu ter uma aliança com Jesus. O batismo é uma declaração pública de que você resolveu unir com o seu povo e com a sua igreja. Você resolveu fazer parte do povo de Deus. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Mas talvez você está balançado ainda. Você fica assim, não sei, talvez, o Senhor sabe. Eu te amo, eu só quero os benefícios. Porque deixa eu te contar um negócio para você aqui. Tem gente que está namorando, e por que ele não casou ainda? Porque ele tem todos os benefícios que um casado tem. Hoje nós temos essa cultura. Então já os namorados dormem juntos,
A namorada faz a comidinha, dorme na casa. Então, desculpe falar isso, mas o que o sujeito está? Tendo todos os benefícios de um filho, ele nunca vai sair de lá. Talvez você venha na igreja e fale, eu recebo oração do pastor, eu recebo visita, eu vou para o culto, eu estou lá. Mas isso é querer os benefícios de Cristo sem estar aliançado com Ele. Aquele que ama Jesus, ele declara publicamente, Senhor, eu amo o Senhor, e eu não quero só os seus benefícios, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero estar juntamente com o Senhor. Quantos querem uma aliança com o Senhor? Dá um glória a Deus aí. Amém! Então o batismo é esse compromisso público, é essa declaração pública, é como se isso aqui hoje fosse um casamento, mas não um casamento entre duas pessoas, um casamento entre esses irmãos e Cristo. E detalhe, quando você casa com a sogra também. Você leva a minha sogra é maravilhosa, né, amorzinho? Sua mãe é uma bênção, aleluia. Se ela estiver vendo esse vídeo depois, dona Selma, a senhora é maravilhosa, aleluia. E eu não estou brincando não, é verdade. Mas quando você casa, você leva a sogra no pacote, sim ou não? O dia que você batiza, você leva a gente no pacote também. Mas eu quero te dizer que nós somos um povo maravilhoso. Você não sabe quanta gente é bênção. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas você não sabe como esse povo é abençoado, esse povo é feliz, esse povo é cheio de Deus. Esse povo vai te ajudar a crescer na fé. Mas eu tenho que dizer para você, você leva a gente num pacote também. Mas como é bom, aqueles que andavam só, aqueles que talvez tinham poucos familiares, mas quando você desce as águas, olha para trás. Olha para trás, vocês estão se batizando hoje. Todo esse povo e os milhões de cristãos pelo mundo se torna a sua família, se torna povo de Deus também. Todo aquele que confessa Jesus, você não tem apenas Jesus, já é bom demais. Já é maravilhoso ser do corpo de Cristo, mas agora em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja na Coreia, seja na China, seja na Bahia, seja onde que for, onde você disser, eu confesso o nome de Jesus, lá tem um irmão que diz, eu também sou seu irmão. Não importa se você é da Assembleia, da Presbiteriana, não sei de onde você é, mas uma coisa é certa, se você confessa Jesus Cristo publicamente, você acaba de, desceu as águas, você passa a fazer parte da igreja de Jesus, você é inserido no povo de Deus, e agora você ganha milhões de irmãos pelo mundo. E digo mais, Jesus passa a orar por você. João 17, Jesus diz, ele ora pelos discípulos, e ele diz, eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que vão crer em mim. Vou dizer algo para você, a melhor coisa é fazer parte do povo de Deus, porque eu me torno alvo da oração de Jesus, eu me torno alvo, e eu posso chegar em qualquer lugar, e eu digo, você confessa que Jesus é seu Senhor, e o meu irmão com o jeitinho dele, com a cultura dele, tem uns que é mais centrado, tem outros que é mais do reteté, tem uns que dão glória a Deus, tem outros que não, uns cantam o hino da harpa, outros cantam worship, não importa o que você cante, como você veste, se é de terno, se não é de terno, mas se você confessa que Jesus é seu Senhor, você diz, este é o meu irmão em Cristo Jesus. É um privilégio, é maravilhoso. Irmãos, eu não sei como que você pode viver sem fazer parte disso. Eu vivi 18 anos da minha vida sem ser parte disso. E o dia que eu me converti, foi a melhor decisão da minha vida. De alguém solitário, eu passei a fazer parte de uma família do Cristo. Passei a fazer parte da família de Deus. Passei a ter um compromisso com Ele. E como é maravilhoso, você chega em qualquer lugar, e a pessoa pergunta, você crê em Jesus? Você é crente? E eu digo, eu sou. Você fala, eu também sou, a paz do Senhor, irmão. Ali já há uma comunhão. Ali já há uma comunhão e há uma alegria. Glória a Deus, isso enche seu coração de alegria. Segunda coisa, a primeira coisa então, é que o batismo é o ato feito pela igreja, é o símbolo visível da sua união com Cristo, é o seu compromisso público do cristão com Cristo. E o batismo é o que nos separa, é o que nos distingue do mundo. Veja bem, esse mundo aqui, quando a gente fala o mundo jaz do maligno, nós não estamos falando desse mundo criado. Esse mundo foi criado por Deus.
foi criado para a glória de Deus. E apesar de ser um mundo caído, é Deus que governa, não é o diabo. Mas existe um sistema de pensamento, existe um sistema de cultura, uma cultura que é governada pelo diabo. Mas Deus nos faz separação entre nós e o mundo no dia do batismo. E Atos 2:38, eu queria ler com você. Projeta para mim, por favor. Abre aí na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 32. Atos 2, versículo 32. Atos 2, 32. Atos 2, 32. Diz assim, Atos capítulo 2, perdão, versículo 38, tá bom? 38. Deixa eu te contar o contexto aqui. Existiam algumas festas importantes em Jerusalém. Duas delas, Páscoa e Pentecoste. Então, a Páscoa era onde o cordeiro era morto. 50 dias depois, por isso penta, de 5, Pentecostes. 50 dias depois, o judeu comemorava o Pentecostes. E, na Páscoa, Jesus, ele morreu. Mas quando Jesus estava ali na Páscoa, para ser o cordeiro pascal, o cordeiro que tira o pecado do mundo, tinha uma multidão, de todos os lugares, de todos os países, reunidos para adorar em Jerusalém. E aquela multidão teve que tomar uma decisão. Tinha lá Barrabás e tinha Cristo. Então, o que Pilatos diz? Liberta Barrabás ou liberta Jesus? O que a multidão respondeu? Liberta Barrabás. Veja bem, Cristo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, mas agora os discípulos ficaram no cenáculo orando. E orando para quê? Pela vinda do Espírito. Orando para que o Espírito viesse sobre eles. Eles não tinham recebido o Espírito ainda. Mas aquela multidão que tinha aprovado a morte de Jesus ainda estava na cidade. Porque veja bem, era muito difícil voltar para a Itália, voltar para Creta, voltar para outras regiões, depois vir para Pentecoste de novo. Então eu já fico aqui na cidade 50 dias, já participo do Pentecoste. Então aquela multidão que crucificou Jesus, que aprovou a crucificação de Jesus, está em Pentecostes. E de repente, quando Pedro e os discípulos começam a orar, ouve-se um grande barulho, eles começam a orar em idiomas, começam a orar em outras línguas, nas línguas daqueles visitantes. E aí Pedro prega para eles, para aquela multidão. E aquela multidão, ele se arrepende. Veja bem, é a multidão que aprovou a crucificação de quem, irmãos? De Jesus. E aí no versículo 38, a palavra do Senhor diz assim, 2:38. 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus. Tem alguém aí? E receberão o dom do Espírito Santo. Espera aí. A mesma multidão que aprovou a crucificação de Jesus, é a mesma multidão que Pedro está dizendo o seguinte: se você se arrepender, se você crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados e for batizado, você vai receber o dom do Espírito sobre você. Talvez você olhe para alguém que está sendo batizado, e fala, virou crente agora, pelo amor de Deus, aprontou todas, e agora virou crente? Como assim? Aí fica fácil. Eu fui minha vida inteira fiel, agora foi para a igreja e disse que virou crente? Como que pode isso? Pois é, essa multidão que aprovou a crucificação de Jesus, é a multidão que Pedro está dizendo agora. Se você crer, se você se arrepender e você descer as águas do batismo, você receberá o dom do Espírito sobre a sua vida. A mesma coisa vale para você hoje. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim, eu sei que eles tomaram uma decisão, mas eu não estou preparado. Mas Jesus diz para você, você crê? Você se arrepende da sua vida passada? E se você se arrepende, eu quero dizer para você, se batize, e como consequência, o dom do Espírito virá sobre você, virá sobre a sua vida,
Por quê? Porque a promessa, diz o versículo, é para vocês e para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o nosso Deus chamar. E se você está aqui hoje, você não está aqui à toa, você não está aqui por causa de um convite, você não está aqui porque você veio de curioso, você está aqui porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te escolheu, antes da fundação do mundo, para que você fosse dele. Basta que você responda o chamado. Sabe, irmãos, o que separou aquele povo da geração perversa? O batismo. Ao ser batizado, o cristão está dizendo para a igreja: conta comigo, agora eu sou parte dessa família. E ele está dizendo ao mundo: não conte mais comigo, faço parte de outro reino agora. Coloquei a camisa de outro time. É como você ser corintiano e virar palmeirense. É como você ser palmeirense e virar corintiano. É como você ser vascaíno e virar flamenguista. Não que isso seja difícil. Mas entenda uma coisa: participar do batismo é você dizer para o time do mundo, você dizer para a cultura, não é você parar de falar com as pessoas, não é você parar de jogar futebol, não é nada disso. Mas é você dizer: eu coloquei uma outra camisa agora. Antes eu era do reino das trevas, agora eu estou no reino da sua luz. Por quê? Porque você é melhor? Não. Você está vendo esse povo aqui? Tem ninguém melhor que você. Tem ninguém mais santo. Dá uma olhada aí nas costas da pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhada, pode olhar. Olha aí, olha aí. Você achou duas asinhas aí? Você não achou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você diz: eu sou de Jesus, eu criei no Senhor, eu me arrependi dos seus pecados, eu tenho um compromisso público com o Senhor Jesus, e desce as águas do batismo, você está dizendo: eu mudei de time, agora eu sou do time de Jesus, agora eu faço parte do reino dele, e agora o reino de Cristo pode contar comigo. O reino de Cristo pode contar com as minhas forças, com as minhas energias, pode contar com quem eu sou, porque agora eu sou dele. Teu irmão, que ele diz que ele participava de uma seita, e ele resolveu ir nas igrejas causar confusão e divisão. Esse era o alvo dele. Então, ele ia lá na igreja, no culto, fazia amizade. E aí primeiro ele já arrumava uma menininha lá, crente, para ficar. Então você que é solteira, fica esperto. Pode ser um infiltrado. Ou uma infiltrada. E aí, depois ele ia lá e fazia fofoca entre os irmãos. Cuidado, pode ter infiltrado entre nós. Ou no nosso meio não tem isso, glória a Deus. Ele causava divisão, causava problemas. E aí ele foi causando problemas em várias igrejas. E aí um dia ele disse para os amigos da seita dele, falou: rapaz, eu vou me batizar. Eu vou me batizar porque o negócio lá está tão fácil. Vou entrar no ministério, rapaz, o negócio lá, os crentes estão tudo acreditando em mim. Teve um dia que uma pessoa da seita estava incorporado com um dos capirotos. E a entidade disse para ele: você pode fazer qualquer coisa, mas não desça as águas do batismo. Porque o dia que você descer as águas do batismo, você está distinguindo. Você faz parte de um outro reino e de um outro povo agora. Portanto, no dia do batismo, é o dia que faz separação. Enquanto eu era solteiro, eu fazia parte do time dos solteiros. Se tivesse um jogo de futebol, a minha camisa era time de solteiro. Camisa 10, claro. Mas teve um dia que eu disse sim para minha esposa. E o dia que eu disse sim, eu passei a fazer parte do time dos casados. Teve um dia que eu não criei em Jesus, Marcelo. Teve um dia que eu não tinha crido em Jesus ainda. Eu era de um time. Mas teve um dia que eu desci publicamente as águas do batismo. Nesse dia, 1000 pessoas desceu junto. Foram 1000 batismos. 2004, 19 de dezembro de 2004. Estou ficando velho. A partir daquele dia, publicamente, no reino do Espírito, foi declarado: você faz parte de um outro time.
você faz parte de um outro reino. Você faz parte do reino de Jesus. Você se tornou meu soldado. Por isso eu quero te chamar hoje a uma decisão. Ou você que já se batizou, talvez você esqueceu o quão importante foi o seu batismo. Pastor, quem deve ser batizado? Essa é uma boa pergunta. Se o batismo é tão importante, quem deve ser batizado? Se o batismo é tão central na fé cristã, quem são as pessoas que devem ser batizados? Vamos ler Atos capítulo 8, versículo 37. Atos capítulo 8, versículo 37. Aqui, Filipe estava andando pela estrada e ele viu um eunuco, alto funcionário do rei, da rainha da Etiópia. E aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Senhor disse para Filipe: Filipe, sobe nessa carruagem, fala com esse homem. Então Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? O eunuco perguntou: como que eu vou entender se não há quem me explique? Então Filipe explicou que o texto de Isaías no Antigo Testamento falava de Jesus. E Filipe falou do batismo. Então no versículo 37, melhor, vamos ler o 35, fica melhor, João? 8:35. Quantos estão ainda aí? Diga amém. Diz assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Então, presta atenção, será que não tinha água para beber naquele carro? Naquela carruagem? Tinha, mas eles não jogaram água na cabeça. Eles esperaram o lugar onde tinha água suficiente para a imersão. Então, o eunuco pergunta: vem cá, você me pregou o evangelho, você falou do batismo, o que me impede de ser batizado? Traduzindo para você, quem pode ser batizado? E aí disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o... Pergunta: quem pode ser batizado? Eu queria que a igreja inteira, todo mundo falasse. Vamos lá? Olha só. Vamos lá, vamos ler no 3 aqui? 1, 2, 3, vai. Ou seja, quem pode se batizar? Quem? Quem crê de todo coração. Pedro diz: quem se arrepender e crer. Esse versículo diz: quem crê de todo o... Pergunta: bebês creem? Foi você que falou, não fui eu. Quem pode ser batizado? Quem crê de todo o... Bebês creem? Pergunta. Me responda também. Bebês podem ser batizados? Vou perguntar de novo. Bebês creem de todo o coração? Bebês podem ser batizados? Quem pode ser batizado? Quem crê de todo o... Pergunta, você crê de todo o coração? E por que você não foi batizado ainda? Presta atenção. A fé é para quem crê, a fé é para todo que se arrepende e crê. Portanto, o batismo não deve ser feito por superstição, mas por uma convicção de fé. Por isso não batizamos bebê, já que o batismo não é para uma fé futura. Eu não batizo meu filho para que no futuro ele confirme a sua fé. O batismo é para quem crê agora. Para quem crê nesse momento. Então o batismo é para uma fé presente. Mas se você tem uma fé presente, se arrependeu, crer em Jesus, por que você ainda não se batizou? Portanto, o batismo é para todo aquele que crê. Por último, pastor, por que o batismo é importante? E eu senti que nesse meu ponto aqui, houve um burburinho no nosso meio. Houve um agito em nosso meio.
Mas é quando nós vamos estudando a palavra, irmãos, que nós vamos tendo revelação do que a palavra fala. E lá, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, versículo 15, esse é meu último ponto. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Por que o batismo é tão importante? Por que o batismo é tão importante? E Marcos, no capítulo 16, Jesus falando, Jesus diz: e disse-lhe, vão pelo mundo todo, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Veja bem, a ordem de Jesus é, pregue o evangelho para todo mundo. Pregue o evangelho para todos, sem distinção de raça, de cor, de religião, pregue o evangelho para todos. Mas veja bem, não é todos que vão crer. Porque o versículo seguinte, o versículo 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Por que o batismo é tão importante? Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será, pastor, todo mundo que não foi batizado, creu, mas não foi batizado vai ser condenado? Não. O ladrão da cruz, ele foi salvo. Sim ou não? Jesus diz para ele, logo mais estarás comigo no paraíso. Mas veja bem, o cara reconheceu Jesus, irmãos, pregado na cruz. Não tinha como Jesus falou, galera, para a crucificação aí um pouquinho, vamos descer ele da cruz, vamos batizar ele, e depois ele volta para a cruz. Aquela pessoa que está lá no hospital, no seu último suspiro, o cara está dirigindo, e aí de repente ele veio nele e falou assim, Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador, e o próximo ato dele foi bater o carro e morrer. Essa pessoa foi salva, mas não foi batizado. Mas você que está aqui nessa noite, você não está na cruz, você não está no leito de hospital, e nem dentro de um carro próximo a sofrer um acidente. Portanto, nessa noite, nessa hora, você tem a oportunidade de descer as águas do batismo. Por quê? O batismo é a testificação externa de algo que aconteceu dentro de você. Sabe, irmãos, então o batismo, ele não é algo simbólico apenas, não é algo secundário, e muito menos opcional. Jesus não disse assim, se eles quiserem, batizem. Se eles crerem, quiser, eles batizem. Jesus não disse isso. Quem crê deve ser batizado. É óbvio, eu não vou pegar você à força e enfiar a sua cabeça dentro da piscina. Dá vontade. Vontade não falta. Porque o sujeito já crê, já está em Jesus. Ouviu o texto e não quer, dá vontade de pegar ele assim. Mas eu não vou fazer isso. Mas Jesus não dá opção. Jesus diz, se você crê, seja batizado, e você será salvo. Jesus não veio para chamar seguidores secretos. Jesus não tem seguidores secretos. Jesus veio para aqueles que confessam Ele publicamente. Mateus 10, 32, projeta para mim, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateus 10, 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Diz assim, acompanha comigo, por favor. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai, que está nos... E o batismo é uma confissão pública, de que Jesus é o seu Senhor. Jesus está dizendo, se você me confessa publicamente, eu vou te confessar diante de Deus. Que maravilha. Jesus chega diante do Pai e fala, está vendo aquela pessoa? É meu seguidor, é meu discípulo, é meu filho. Isso inclui para outras circunstâncias, claro. Perseguição lá no seu trabalho, na sua escola, aqueles seus amigos vão dizer, você é crente? Você é cristão? E naquela hora você precisa dizer, sim, eu sou um cristão. Sou um filho de Deus, salvo pela graça, não por méritos. Mas o próximo versículo diz, versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos... Jesus está dizendo, se você diz que é meu seguidor diante dos homens, eu digo para Deus,
esse é meu seguidor. Mas se você diz, não, eu não sigo Jesus. Não, sabe, mais ou menos. Jesus diz, pai, nem conheço, nunca vi falar. Mas nós somos o povo que confessa publicamente que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando somos batizados, estamos proclamando o Evangelho publicamente. Hoje, você que está assistindo o batismo, você está vendo uma encenação, um drama do Evangelho diante dos seus olhos. Você está vendo, está dizendo para as pessoas que não importa o quão pecador você seja, se você crer e se arrepender, há esperança para você, pois Jesus morreu, mas ressuscitou no seu lugar. A ceia, Jesus só nos ordenou fazer duas coisas. Eu sei que o povo hoje colocou na igreja arca, copo ungido, talit, um monte de coisa. Mas só tem duas coisas que Cristo nos mandou fazer: batismo e ceia. E batismo e ceia é uma proclamação pública do Evangelho. Batismo e ceia é o Evangelho acontecendo diante de nós. Hoje vocês estão testemunhando publicamente, pecadores como eu e você, testificando de que foram encontrados por Jesus, de que estão morrendo com Ele, de que estão ressuscitando com Ele, para uma nova vida, para a glória de Deus. O Evangelho está acontecendo diante de nós. Portanto, irmãos, se você crer e se arrepender, há esperança para você. A esperança, essa nova vida, não é para pessoas especiais. Essa nova vida é para você que crê em Jesus. O batismo é fundamental na vida de todo cristão. É uma ordenança do Senhor Jesus. Não espere sentir. Eu não estou sentindo. Eu sei que tem gente que quando desce a água do batismo ali, vem a unção sobre ele. Tem gente que sabe ver os céus abertos. Eu não vi nada disso, não senti nada. Sabe, pelo contrário, no dia do batismo eu não estava me sentindo preparado coisa alguma. Não espere sentir. Não espere achar que está pronto, que está perfeito. Jesus é claro. Quem crer e for batizado será salvo. E para nós que já fomos batizados? E para nós que já descemos as águas do batismo? Qual que é a ordem de Jesus? Vão por todo o mundo. Aí você fala, pastor, na África? Não, começa pela tua rua. Começa pela sua escola, começa pelos seus vizinhos. Vão por todo o mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine ele a guardar todas as coisas. Sabe, irmãos, o Senhor nos ordena ir e fazer discípulos. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que essa palavra tenha testificado com você. E eu queria fazer uma oração nessa hora. Saiba que foi o Senhor mesmo que te trouxe aqui. Foi o Senhor mesmo que te separou. Talvez você está aqui, ou está nos vendo pela internet, e você ainda não tomou a decisão do batismo. Ou você já se batizou há tantos anos atrás, e você não tem dado a devida importância àquilo que Jesus fez na sua vida. Mas enquanto essa palavra era pregada e o Senhor te despertou, talvez você não estava vivendo uma vida que distinguia, que fazia a separação das coisas lá de fora. Mas essa palavra falou fortemente com você. E eu queria que você fizesse uma oração em resposta ao Senhor. Pai, nós oramos agora nessa hora. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos chamou à fé. Eu oro nessa hora por pessoas que ainda não desceram as águas do batismo. Pessoas que ainda estão em dúvida. Ou pessoas que entraram aqui sem nem pensar nisso. Mas o Senhor falou com eles nessa noite.
o Senhor abriu os seus olhos nessa noite, Pai. E eles decidiram viver uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que já são batizados, mas que tinham perdido a importância no seu coração do significado do batismo, Senhor. Senhor, eu oro que o Senhor renove eles agora. Eu oro pela igreja, que o chamado para fazer discípulos, o chamado para levar outras pessoas ao batismo, testifique sobre eles, Senhor. Que essa noite o Evangelho seja descortinado diante dos seus olhos. Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Convence da forma que nós não conseguimos, Senhor. Espírito Santo, vem em nosso meio nessa hora. Vem mudando corações, vem mudando vidas, vem transformando de dentro para fora, vem mudando histórias, vem quebrando paradigmas, vem mudando mentalidade. Oh Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor sobre pontos que essa palavra falou com você. Aleluia, aleluia. Gostaria de chamar aqui na frente os irmãos que vão se batizar, ser batizados. Glória a Deus, fica de frente para a igreja. Glória a Deus. O Marcelo, a Priscila, a Rosângela e a Maria Eduarda. Glória a Deus, vamos orar por eles. Amém? Queria que alguns irmãos viessem aqui à frente orar por eles. Vamos orar por eles. Amém? Isso. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Vem mais irmãos aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Ore por eles nessa hora. Eles tomaram uma decisão. Será um divisor de águas na vida deles. Os abençoe nessa hora. Pai, nós oramos pela vida do Marcelo, pela vida da Priscila, pela vida da Rosângela, da Maria Eduarda. Senhor, nós os abençoamos, Pai.
Senhor, que seja um novo tempo sobre a sua vida. Que seja um tempo onde ele experimente coisas novas no Senhor. Que eles experimentem da graça, do favor e da bondade. Que eles experimentem da boa, da misericórdia. Sê com eles, Pai. Sela-os livrando do mundo. Sela-os livrando de tudo aquilo que não procede do Senhor. Oh, Senhor. Sim, Jesus. Derrama graça sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Os abençoe, os abençoe, os abençoe. Que a sua casa e a sua família seja frutífera. Que eles sejam guardados na sua entrada e na sua saída, Senhor. Os abençoe, Pai. Aleluia. Sim, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se posicionar aqui em fila, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, tá bom? Glória a Deus. Pode ficar aqui. Aleluia. Amém. Que momento maravilhoso, amém? Aleluia. Amém. Nós vamos fazer uma confissão pública da nossa fé. Vamos fazer uma confissão pública da nossa fé. Vamos começar por você, Marcelo. Aí eu vou falar a frase e depois você repete, tá bom? Fala assim: eu confesso. Eu confesso Que Jesus Cristo. É meu Senhor. E Salvador. Creio. Que sou salvo. Somente. Pela graça. Mediante a fé. E não por obras. Publicamente. Arrependo-me dos meus pecados. E comprometo-me a viver como discípulo de Cristo. Declaro publicamente que pertenço a Cristo e desejo ser batizado como testemunho da minha fé. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Marcelo, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Priscila, se esse é o desejo do seu coração, repete comigo, fala assim: eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Creio que sou salva
somente pela graça, somente pela graça, mediante a fé mediante a fé, e não por obras. e não por obras. Arrependo-me Arrependo dos meus pecados dos meus pecados e me comprometo e me comprometo a viver a viver como discípulo como discípulo de Cristo. de Cristo. Declaro Declaro publicamente unicamente que pertenço que pertenço a Cristo a Cristo. e desejo Desejo ser batizada ser batizado como testemunha como testemunha da minha fé. da minha fé. Aleluia. Nada mais, Glória a Deus. nada mais, nada além de ti. Quero a Amém. Priscila, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me segura na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois aceitei minha cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Rosângela. Amém. Fala assim comigo. Eu confesso Eu confesso que Jesus Cristo que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Creio que sou salva somente pela graça, somente pela graça, mediante a fé mediante a fé e não por obras. e não por obras. Arrependo-me Arrependo dos meus pecados dos meus pecados e comprometo-me comprometo a viver a viver como discípula como discípulo de Cristo. de Cristo. Declaro Declaro publicamente publicamente que pertenço a Cristo a Cristo e desejo e desejo ser batizada ser batizado como testemunho como testemunho da minha fé. da minha fé. Aleluia. Rosângela, você confessa publicamente Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha tormenta me livrou, meus problemas transformou minha tristeza e meu dor na minha vida. Me vestiu com roupas novas, pois aceitei minha cabeça, deu lugar na mesa, o meu Pai não me rejeita. Glória a Deus! Privilégio batizar minha filha, irmão. Uhul! Amém, amém, aleluia. Maria Eduarda, repita comigo, fala assim: eu confesso Eu confesso que Jesus Cristo que Jesus Cristo é meu Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Salvador. Creio Creio que sou salva que sou salvo somente pela graça, somente pela graça, mediante a fé mediante a fé, e não por obras. e não por obras. Arrependo-me Arrependo-me dos meus pecados dos meus pecados. e me comprometo Me comprometo a viver a viver como discípula como discípula de Cristo. de Cristo. Declaro Declaro publicamente publicamente que pertenço a Cristo pertenço a Cristo e desejo e desejo ser batizado ser batizado como testemunho como testemunho da minha fé. da minha fé. Aleluia. Aleluia. Maria Eduarda, você confessa publicamente que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador?
Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão! Os irmãos que se batizaram vão se trocar para vocês participarem da ceia, tá bom? Glória a Deus! Aleluia! Fique de pé no seu lugar enquanto nós cantamos uma canção para irmos para a ceia. Roupas novas, coisas deixei na cabeça. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Me senti, eu sei que morro. E nada mais. Nada mais, nada além. Só quero a ti e nada mais, nada além. Aleluia, irmãos, nós vamos ceiar, mas antes disso, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Hoje o Senhor testificou diante de nós o Evangelho por meio do batismo, mas agora é momento de nós testificarmos por meio da ceia do Senhor. Queria que os papais estivessem com as crianças aí do seu lado, tá bom? Esse momento da ceia ele está conosco, para eles aprenderem a importância. Glória a Deus. Mais uma sexta-feira, não era só mais um pendurado numa cruz, e esse homem tem um nome que é sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia
não mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Isso é forte. A cruz agora está vazia. Onde ele está? O meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O rei ressuscitou. Oh, oh, oh. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? E ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? O terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelos elementos da ceia. A ceia do Senhor é um ato público dessa nova aliança. Ele diz: todas as vezes que fizerem isso, até que eu venha. Este é o sangue da nova aliança. Este é o meu corpo, fazer em memória de mim. Um cristão jamais deveria ficar de fora do momento da ceia. Quando ele diz examine-se cada um a si mesmo, é se você está entendendo o significado do pão e do cálice. Ele não diz examine-se e deixe de comer. Ele diz examine, coma e beba. Vamos orar pelos elementos da ceia. Pai, nós oramos, consagramos, declaramos separados a partir de agora, que ao comer desse pão, ao tomar do cálice, sejamos fortalecidos na nossa fé, o nosso coração seja renovado, que a ceia memorial, a ceia que é uma memória, em memória de Ti, em memória da nova aliança, em memória da obra da cruz, esse ato público do Evangelho, como foi o batismo, possa nos transformar. Se tem alguém aqui que está debaixo de condenação, Pai, tira toda a condenação da sua mente agora. Libera perdão, traz restauração, traz a mudança de vida que precisa, mas que ele não deixe de participar desse momento, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, queria pedir para os servos distribuírem, tá bom? Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim.
Todos receberam os elementos da ceia? Tem alguém que não recebeu? Lá no fundo, ó. Os irmãos lá do fundo não receberam. Isso aqui, ó, do meu lado esquerdo. Isso. Glória a Deus. Amém. Amém. Os irmãos que se batizaram hoje, bora participar da ceia. Aleluia. Primeira ceia de vocês. Os irmãos podem ir tirando o pão, abrindo o cálice. Se precisar de ajuda aí, pede para alguém que está do seu lado. Tá bom? Aleluia. Esse é bem lacrado. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém ainda que não recebeu? Que não recebeu os elementos da ceia? Todos receberam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, estamos aqui como igreja, Pai, para participar, para comer do pão, para beber do cálice, entendendo que esse pão é um símbolo do Teu corpo, que esse cálice é um símbolo do Teu sangue, mas não apenas um símbolo. Quando participamos nesse momento, estamos declarando publicamente que o Senhor voltará para nos buscar. Não é apenas um símbolo, estamos declarando que somos parte do Teu povo. Senhor, enquanto ingerir esse pão, tomar esse cálice, que a nossa mentalidade, que a nossa vida seja mudada. Em mais um mês, Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança e declaramos que somos povo dele. Em memória dele, você pode comer e você pode beber. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma oferta agora. Vamos ter um momento de oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos entrando em mais um mês como igreja, como IBAV Carapicuíba e IBAV Barueri. Aleluia. E o Senhor mais um mês nos sustentou. Glória a Deus. Né? Nós aqui somos bem tranquilos quanto à questão de oferta. Se oferta voluntariamente. Mas nós estamos aqui, o Senhor nos deu esse lugar como um prédio para estar. O Senhor nos deu contas para pagar. E o Senhor mesmo nos deu recurso. Então que nós possamos dar uma oferta de generosidade, com alegria. Sabe, você não é forçado, mas você dê porque você faz parte dessa família. Porque Deus te amou primeiro, porque você é amado, você oferta ao Senhor. Então você que vai ofertar,
tem um Pix da nossa igreja que os irmãos vão colocar aqui agora, tá bom? E tem também o nosso gasofilácio. Tem o nosso gasofilácio, tá bom? Então, você que vai ofertar, você pode sair do seu lugar, você pode trazer aqui à frente. Você que vai ofertar via Pix, tem o nosso QR Code ali, tá bom? Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é seu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê, para a nossa felicidade. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós oramos. Te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo, por cada coração voluntário, por mais um mês que o Senhor nos deu condição de estar nesse prédio, por mais um mês que o Senhor nos deu condição de pagar as contas. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada trabalho, que o Senhor abençoe cada trabalhador autônomo, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir as janelas do céu para a glória de Deus. Amém? Irmãos, e por um lado nós estamos muito felizes com o que eu vou te falar agora, e por um lado meio muito triste. Nós temos o casal, chamar aqui o John, a Elaine, seu filhão. Vem aqui, os três. Pastor, por que vocês estão chamando ele aqui? Porque eles estão indo para o Pernambuco. É o casal da nossa igreja em Carapicuíba, tá bom? E eles estão indo para, qual é o nome da cidade? João Alfredo. Vai ser a nossa próxima IBAV, aleluia. Eles estão indo para João Alfredo, no Pernambuco. É uns irmãos, quanto tempo que vocês estão com a gente, John? 2 anos, creram em Jesus aqui, se batizaram aqui, vem servindo ao Senhor, casaram, né, nesse tempo, e tem uma família muito abençoada, está servindo lá em Carapicuíba com os irmãos, e semana que vem eles estão indo para João Alfredo, morar definitivamente lá. Mas creio que é mais um casal que o Senhor está enviando como missionários. Mas nós queremos abençoar e agradecer ao Senhor por todo o tempo que eles têm servido, todo o tempo que eles têm se dedicado à obra do Senhor. Quero dizer, John, Elaine, vocês são muito amados por nós. Todos três são muito amados por nós. Vocês são muito importantes para a gente. Vocês são assim, estão no nosso coração. Tá bom? E se precisar voltar, a gente está aqui. Amém? Queria que os irmãos viessem aqui para orar. Amém? Carlos, vem aqui. Como obreiro da nossa igreja lá, Carlos e a Regina. E eles são irmãos que vão fazer falta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem irmão que é refrigério na nossa vida. Sabe, tem irmão que é um refrigério na nossa alma no meio das lutas. E essa família é. Tá bom? Então vamos orar por eles em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai. Queremos orar pelos teus filhos. Queremos orar por essa viagem, por esse novo desafio. Queremos orar por eles ali em João Alfredo. Ó Deus, cremos que eles não estão indo apenas por uma questão de trabalho, por uma questão de negócios, de propósito. Não, cremos que é o Senhor mesmo que está os enviando. Oramos que naquela cidade eles sejam luz de Deus. Oramos que naquela cidade eles sejam canal do Senhor, sejam bênção do Senhor, Pai, que possam fazer a diferença, que possam estabelecer o Teu reino naquele lugar. Ó Deus, dá os recursos, dá as finanças, dá tudo aquilo que eles precisam, Pai, e que eles saibam que aqui tem uma igreja que os ama, tem uma igreja, Pai, que tem eles como pessoas tão importantes para nós. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão.